A depressão é um distúrbio afetivo que acompanha a humanidade ao longo de sua história. No sentido patológico, a presença de tristeza, pessimismo e baixa autoestima, e que aparecem com frequência e que podem ser combinados entre si. Se você desconfia que sofre com a depressão, não pense duas vezes. Procure ajuda médica para que o diagnóstico seja feito da forma mais adequada possível. Caso precise de alguma medicação, siga a risco que o médico te indicar e mantenha contato próximo com ele relatando a tua evolução. Ter paciência para que teu organismo se adapte a uma possível medicação é extremamente importante. Buscar ajuda psicoterápica também é fundamental para que você reverta esse quadro o quanto antes. Não importa a linha que você vai escolher, esse é um passo que definitivamente não pode ser ignorado. Hoje eu vou te deixar aqui com um áudio de auto-hipnose especialmente gravado para te ajudar nesse processo e que vai fazer com que você volte a se sentir bem novamente. Caso queira conversar comigo, você pode me achar no meu site oficial, que é esse que está aparecendo aí na tua tela. Aproveite essa gravação e fica bem aí. Deite-se confortavelmente e faça com que você se sinta muito bem. Enquanto você ouve esse áudio, por favor, não opere máquinas ou faça nada que exija tua plena atenção. É possível que em determinados momentos a minha voz se distancie ou se aproxime mais de você. Isso é normal. Simplesmente aproveite cada segundo dessa experiência hipnótica. Permita que seu corpo comece a relaxar agora. Inspire profunda e lentamente pelo nariz, enquanto você sente esse relaxamento se espalhando através do teu corpo. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar bem lentamente pela boca. Inspire pelo nariz e solte o ar bem lentamente pela boca. Observe que você vai começar a sentir suas pálpebras ficando cada vez mais pesadas, cada vez mais tranquilas. E isso é bom. Isso é um sinal de que seus olhos estão começando a relaxar nesse momento. Inspire profundamente pelo nariz e solte o ar bem lentamente pela boca. E dessa vez imagine uma onda incrível de relaxamento entrando pelas suas narinas e te acalmando bem lentamente. Com seus olhos fechados, tudo que você vê é a escuridão da tua mente. Eu quero que você imagine um ponto de luz na escuridão da tua mente. Faça isso agora. Imagine um ponto de luz na escuridão. Perfeito. Se concentre apenas nesse ponto de luz. Mantenha a tua mente totalmente focada nesse ponto de luz. Apenas olhe para esse ponto de luz e relaxe profundamente. Enquanto você olha para esse ponto de luz, observe como seus pés estão ficando cada vez mais pesados. Tão confortavelmente pesados, tão relaxados. Seu calcanhar, seus dedos, todos ficando pesados, relaxados. As solas dos seus pés. Talvez você note um formigamento bem leve, bem suave na sola dos seus pés. Ou talvez você sinta uma sensação de calor agradável. Ou de frio. Isso é normal acontecer quando os pés começam a relaxar. É tão confortável, tão relaxante que seus pés simplesmente não querem mais se mover. E conforme você continua olhando para aquele ponto de luz, talvez você sinta esse calor, essa sensação de relaxamento se espalhando até as suas pernas, subindo lentamente pelas suas pernas. Permita que as suas pernas se sintam pesadas também, tão pesadas quanto chumbo. Pesadas, mas extremamente confortáveis, a ponto delas também não quererem mais se mover.
Isso. Perfeito. E a tua mente pode ficar tão concentrada nesse ponto de luz e você está se saindo muito bem, relaxando facilmente e sem esforço, aproveitando cada segundo dessa sensação confortável de calma, paz e tranquilidade. Uma sensação que cresce e se desenvolve dentro de você nesse momento. E essa sensação viaja por todo o teu corpo. E você está plenamente consciente do teu corpo, descansando, com nenhum lugar para ir e absolutamente nada para fazer. Tudo que você precisa fazer nesse momento é relaxar, aproveitar e ouvir o som da minha voz. Deixe seus ombros relaxados, livres de qualquer tensão. Sinta esse relaxamento descendo dos seus ombros para os seus braços, fazendo com que eles fiquem pesados e confortáveis. É tão fácil se permitir relaxar. Observe que o ponto de luz que você está olhando na escuridão começa a se modificar. Perceba como ele pode mudar. Ele pode se tornar mais claro ou mais escuro, maior ou menor. Talvez até desaparecer por um tempo e voltar depois. Ou simplesmente permanecer onde ele está, enquanto você aprecia esse estado e sentimento de paz, conforto e relaxamento profundo. Tudo isso enquanto você ouve a minha voz. Todo e qualquer som que você ouvir e que não seja a minha voz ou essa música que você está ouvindo de fundo, não vai te atrapalhar em absolutamente nada. Porque nesse momento, você vai dedicar toda a tua atenção à minha voz. O teu pescoço e a tua garganta e todos os seus músculos faciais começam a relaxar profundamente agora. Talvez a sua mandíbula se abra um pouquinho. E se você notar qualquer saliva na tua boca, você pode simplesmente engolir. Não tem certo e nem errado nesse processo. Nada, absolutamente nada pode te atrapalhar. Permita-se ir cada vez mais fundo agora. Mais fundo nesse relaxamento tão prazeroso. Você ainda consegue ver teu ponto de luz? Se não, tudo bem. Caso contrário, se ainda estiver vendo, deixa ele sumir lentamente, ficando cada vez mais fraco. Cada vez mais fraco. E você vai se imaginar caminhando através de um túnel. Um túnel que tem uma luz fraquinha dentro dele, mas com uma luz incrivelmente forte no final desse túnel. E essa luz se torna cada vez mais brilhante, maior, à medida que você caminha através do túnel, se aproximando cada vez mais dessa luz, indo cada vez mais fundo nesse relaxamento, cada vez mais fundo. Eu vou fazer uma contagem de 10 até 1. E a cada número que você me ouve contar, você vai se aproximar cada vez mais dessa luz. Cada vez mais relaxada. Até que de repente, quando eu contar o número 1, você está lá, desfrutando de um estado incrível de relaxamento profundo. E você vai começar a tua caminhada em direção a esse relaxamento. Agora, 10, 9, 8, cada vez mais fundo, 7, 6, 5,
4, 3, 2 e 1. Perfeito. Perfeito. Eu vou ficar quieto por alguns segundos enquanto a tua mente interna começa a explorar novas possibilidades. Novas possibilidades nessa dimensão que você acabou de atingir. Da próxima vez que você voltar a ouvir minha voz, esse relaxamento vai se tornar ainda mais intenso, 10 vezes mais confortável, 10 vezes mais profundo nesse transe hipnótico. Enquanto eu te deixo em silêncio, se permita sentir todo esse bem-estar, toda essa segurança incrível que esse lugar mágico pode te proporcionar. Daqui a pouquinho eu volto a falar contigo. Perfeito. Perfeito. Agora eu vou falar um pouco com você sobre a tua mente subconsciente. Se você quiser prestar atenção em tudo que eu vou te falar, tudo bem. Se não, tudo bem também. Apenas deixe essas palavras passarem por você. Se você preferir ficar ciente delas, então simplesmente faça isso. Apenas ouça pacificamente enquanto elas passam por você. De qualquer maneira, elas estão sendo profundamente absorvidas pela tua mente subconsciente nesse momento. Sendo assim, não importa se você perde algumas dessas palavras enquanto a tua mente vaga com liberdade, porque a tua mente subconsciente está fazendo perfeitamente o trabalho dela. Então você não precisa fazer absolutamente nada. Nada além do que você está fazendo nesse momento. Eu sei que você não está aqui me ouvindo à toa. Possivelmente haja muitas razões no passado que podem contribuir para os seus problemas atuais. Você está me ouvindo agora porque você precisa de ajuda para se libertar, para se livrar de problemas que você pode ou não entender conscientemente. Não importa o que te fez chegar até esse ponto, ou se você entende os motivos ou não. A tua mente subconsciente sabe exatamente tudo o que está acontecendo e tudo o que precisa ser feito para que você fique cada vez melhor, para que você volte ao teu equilíbrio. O teu subconsciente trabalha o tempo todo a teu favor. Ele te ajuda a alcançar seus objetivos na vida. Ele possui recursos incríveis que podem ser usados para te ajudar a superar qualquer um dos seus problemas. Uma das coisas mais incríveis sobre a mente subconsciente é que ela é perfeitamente capaz de trabalhar e de fazer essas mudanças sem que você sequer perceba o que ela está fazendo, sem que você sequer perceba que ela está fazendo isso. Considere todas as coisas que ela já fez por você. Se você corta o teu dedo, a tua mente trabalha para que a cura aconteça sem que você precise racionalizar aquilo, sem que você precise racionalizar que algo está acontecendo no teu corpo. Quando você caminha, a tua mente controla os seus músculos, a tua coordenação, o teu equilíbrio, de modo que você apenas tenha que tomar a decisão de caminhar. Todo o resto acontece sem que você precise pensar racionalmente. Basta você realmente querer fazer.
A mesma coisa pode acontecer com teu humor, por exemplo. Se você pensa em coisas felizes, a tua mente trabalha perfeitamente para que os hormônios, neurotransmissores e outros mensageiros químicos sejam todos enviados ao teu corpo para que você sinta toda essa felicidade. Assim como você pensa em coisas tristes, a tua mente vai garantir que outros hormônios, neurotransmissores e mensageiros químicos relacionados àqueles pensamentos sejam todos enviados para o teu corpo, fazendo com que você se sinta triste ou para baixo. Se você aprender a pensar calmamente, com um estado mental relaxado, a tua mente vai se certificar que os hormônios, neurotransmissores e mensageiros químicos corretos sejam enviados para o teu corpo, para que você se sinta profundamente em paz e livre de qualquer sentimento negativo que tanto te aflige, que tanto te angustia. O interessante é que o nosso humor pode assumir qualquer tipo de forma. Quando a gente encontra alguém que a gente conhece, por exemplo, a gente pode dizer facilmente se aquela pessoa tá ou não tá de bom humor naquele dia, apenas observando como ela se comporta. Se ela se sente animada, suas expressões faciais mostram alegria, sua linguagem corporal transmite alegria. Em outras palavras, o nosso humor afeta diretamente a nossa aparência, como a gente se locomove, como a gente se comporta, e tudo isso pode mudar tão rapidamente. Todos nós já vimos alguém extremamente cansado, desgastado, exausto, e que de repente se transforma completamente quando alguém sugere fazer algo que eles querem ou que eles adoram fazer. Do nada essas pessoas se enchem de energia e tiram todo aquele peso de cima delas. Essa é a prova evidente de que o nosso humor pode mudar facilmente. Sim, facilmente quando os recursos certos são acionados. É como se a gente estivesse virando um interruptor, uma pequena chave. O teu subconsciente é teu melhor amigo. Ele trabalha incansavelmente por você, cuidando de você até mesmo enquanto você dorme. Como você sabe, talvez existam coisas no teu passado que te afetaram de uma maneira que você preferia mudar. E a tua mente subconsciente pode mudar tudo para você, facilmente e sem esforço. E eu não tenho a menor dúvida de que você quer muito ajudar nesse processo. O teu subconsciente é teu melhor amigo e sempre procura fazer o que é certo para você. O teu subconsciente está aberto a mudanças, porque no fundo, você sabe que quanto mais flexível você for na vida, melhor você pode funcionar no mundo moderno que está em constante mudança. Como você é uma pessoa inteligente, flexível e totalmente capaz, você percebe que você não pode mudar uma coisa lutando contra ela. Não, esse não é o caminho. Então o primeiro passo para fazer qualquer mudança positiva no teu interior é aceitar o modo como as coisas estão nesse momento e ter a certeza de que tudo, absolutamente tudo é passageiro. Ao se aceitar como você está nesse momento, você libera automaticamente seus recursos internos corretos e que são fundamentais para que essas mudanças ocorram. Recursos que ficavam presos dentro de você sempre que você travava suas batalhas não se aceitando. E esses recursos, uma vez liberados, são todos usados pela tua mente subconsciente para que você crie mudanças profundas e permanentes na tua vida. Você se aceita incondicionalmente. Você se ama incondicionalmente. E se aceitando, assim como você é, você libera o passado. Todas as coisas que costumavam contribuir para os seus problemas, nesse momento, elas ficam no passado. E o passado se foi, então elas também se foram. E esse processo fica cada vez mais forte a cada dia que passa.
E a cada dia que passa, você se aceita mais e mais como você é. E a cada dia que passa, você se aceita incondicionalmente. Você se ama incondicionalmente. E a cada dia que passa, tua mente subconsciente libera recursos dentro de você. Recursos que já estão aí dentro de você. O passado se foi. Livre. Agora você está totalmente livre para deixar teu subconsciente trabalhar a teu favor, te deixando em equilíbrio, sem ansiedade e sentindo que você tem o controle absolutamente da tua vida, o controle absoluto da tua vida, que tudo é passageiro. Aí dentro, você tem todas as habilidades e recursos de informação que você precisa para atingir seus objetivos na vida. Então, a cada dia que passa, você dá mais atenção às coisas alegres da vida, às coisas que fazem você se sentir bem, às coisas que realmente importam. E esse é um processo contínuo. A cada dia que passa, enquanto o teu subconsciente identifica as coisas que te faziam sentir para baixo ou com ansiedade, você se sente cada vez melhor por ter escolhido deixar a tua mente subconsciente trabalhar a teu favor plenamente. Esse é um processo automático e que se torna cada vez mais eficiente a cada dia que passa. E o melhor de tudo é que a tua mente subconsciente já está fazendo isso nesse momento. E pelo fato de você saber que tudo isso está acontecendo e que tudo que você precisa fazer é aguardar os resultados, você começa a se sentir melhor instantaneamente, com mais ânimo, com mais força e com uma energia incrível dentro de você que aumenta e que fica cada vez mais forte a cada segundo que passa, a cada minuto, a cada hora, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. O teu futuro é cada vez mais brilhante. Você pode esperar um futuro feliz, calmo, confiante. Um futuro que você aproveita a vida. Você aproveita a vida se sentindo no topo do mundo. Lembre-se que todos os dias da tua vida, a tua mente subconsciente trabalha para tornar todas essas coisas reais para você. Você sabe que você pode facilmente se tornar uma pessoa ainda mais feliz, calma, confiante e totalmente equilibrada. E você deve tudo isso à tua melhor amiga, a tua mente subconsciente. Daqui a pouco eu vou te deixar em silêncio ouvindo essa música de fundo e deixando a tua mente trabalhar a teu favor. No momento exato, ou quando você desejar, você vai abrir seus olhos novamente e vai continuar o teu dia normalmente, se sentindo perfeitamente bem e equilibrada. Sempre que você sentir qualquer tipo de ansiedade ou sentimento negativo, você pode voltar aqui e me ouvir novamente, para te lembrar de quanto teu subconsciente é incrível e como todo o poder de mudança já está dentro de você. Sempre que você voltar a ouvir minha voz, essa certeza inabalável de que você tem todo o poder de mudança aí dentro de você vai se tornar cada vez mais forte. Cada vez mais forte dentro de você. E você vai se livrar de qualquer sentimento negativo, de qualquer coisa que possa estar tentando te atrapalhar ou te sabotar. Você vai voltar a ficar bem, com um equilíbrio perfeito no teu corpo, na tua mente e na tua alma. Por enquanto, aproveita toda essa tranquilidade, toda essa segurança e todo esse bem-estar. Aproveita.